Bom dia, irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Nós estamos aqui para iniciar nossa escola dominical deste domingo, dia 18 de outubro. Espero que você esteja bem, com saúde, com alegria, disposto a aprender, a orar e a servir a Deus nesse domingo. A gente começa com a escola dominical, com essa abertura, depois a gente tem a aula, em seguida a gente faz encerramento da escola bíblica dominical da IPJO. E em seguida, às 11 horas, nós temos nosso culto online. Em breve, em janeiro, pessoal, nós vamos retornar às atividades presenciais, ao nosso culto presencial que ocorre aos domingos. Mas, por enquanto, a gente ainda está remoto, né, fazendo ainda as nossas orações, os nossos louvores e as nossas intercessões remotamente. É importante entender também que quem vai retornar é somente o culto, né? Ele vai ter presencial e continuará sendo online, remoto. A EBD vai continuar sendo aqui pelo computador, então nada muda para nós, tá bom? Para nós vai continuar sendo por aqui até que a gente tenha alguma medida diferente. Aí a gente informa vocês, tá? Eu peço paciência para vocês, porque às vezes a gente tem alguns problemas técnicos, nós tivemos semana passada, mas prontamente o nosso pastor Marcelo corrigiu e espero que hoje a gente tenha aí vocês já com uma condição técnica melhor. Eu quero fazer uma abertura, pessoal, pensando bastante num mandamento que no versículo que eu li e diante de alguns fatos que estão ocorrendo aqui no Brasil, né? E esse versículo que hoje é a base para mim fazer essa abertura é um versículo também bastante conhecido, né? Onde em João diz, né, 12:47, Jesus disse: Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo, né? Isso é muito importante, né? Nós constantemente estamos julgando as pessoas e emitindo opiniões, pareceres, como se fossem julgadores, né? E aí a gente se depara com Jesus dizendo que ele não veio para julgar o mundo, né? Ele veio para salvar o mundo. Isso é muito forte. Eu lembrei disso porque eu tenho um amigo cristão da Igreja Católica e ele, há um mês e meio atrás, ele mandou uma mensagem muito triste, dizendo que estava triste porque aquele padre de Goiás, acho que vocês viram essa notícia, ele foi acusado de um grande desvio e estava na mídia toda e todo mundo já condenando ele, né? E meu amigo falou assim, olha, não vamos julgar, a gente não sabe ainda, foi uma denúncia, e etc, etc, né? E já faz 2 semanas eu vi uma notícia pequenininha no UOL, dizendo assim, que o Ministério Público não, desculpa, os juízes tinham decidido que o padre não era culpado e não aceitaram a denúncia do Ministério Público relativa a ele. Aí eu fiquei pensando bastante, né? Falei assim, nossa, quando teve aquela notícia, foi estardalhaço, foi reportagens e reportagens, né? Quando eles submeteram aquilo, o Tribunal de Justiça considerou que não tinha provas contra o pastor e que aquilo que estava sendo acusado, na verdade, era legal. Não sei o fim dessa história, não sei se o Ministério Público vai recorrer, o que vai ser. Mas eu vi muita gente já dando o seu julgamento, entendeu? E, infelizmente, quando a gente tem a notícia ao contrário, a gente não tem a mesma força. Então a gente tem uma força para julgar, uma força para destruir, e tem uma força bem menos para perdoar, uma força bem menos para entender, uma força bem menos para orar e esperar que a verdade apareça, entendeu? Então eu fiquei triste e falei pro meu amigo, puxa, muito triste, né? Ele falou assim, pô, Isaías, mas da alma humana, julgar, as pessoas querem ter opinião sobre tudo, já saem julgando, etc. Eu também, eu acho que o cristão tem que ser crítico, com certeza, né, em relação a qualquer notícia. Ele não quer, inclusive, que a gente não veja, né, que muitas vezes você tem exemplos claros de coisas ruins, de roubo, de estelionato, etc. E as pessoas não querem ver, né? Então,
São aquelas pessoas que também não têm o espírito crítico. Mas cuidado com o julgamento. O cristão, ele vai para o conhecimento, ele vai para a análise, ele vai pensar um pouco, ele vai pedir a Deus um entendimento e, acima de tudo, vai pedir a Deus para perdoar essa pessoa. E não é ser condizente, pessoal, mas não é não julgar. É diferente. Nós não precisamos e não devemos ser condizentes, e nem cegos, e nem não críticos, mas devemos ter conhecimento e, acima de tudo, não julgar. Repare que tem um outro versículo de Romanos 14:3 que diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Entendeu? Na verdade, quando a gente vê uma notícia dessa, ou a gente se depara com isso, além das ações civis e criminais que a gente deve tomar, mas acima de tudo a gente deve orar a Deus, pois o verdadeiro julgamento vai vir dele. E só ele pode fazer isso. Então, irmãos, a gente, diante desse fato, eu fiquei pensando bastante sobre isso e eu quis fazer a abertura hoje para vocês, baseado nessa ideia de não julgar o próximo. É muito triste quando a gente vê os irmãos julgando os outros. E muito triste mesmo. Então, eu peço assim que a gente reflita sobre isso, reflita sobre essa situação. Esperamos que a verdade apareça e pedimos orientação a Deus para que essa verdade apareça. E como Deus é o Deus da verdade, com certeza Ele vai colocar a verdade na nossa frente para que a gente possa enxergar, para que a gente possa ter certeza do que a gente está falando. E nós, acima de tudo, vamos orar e vamos pedir a Deus que Ele perdoe, que Ele faça justiça, porque o perdão é com a justiça, o perdão não é sem a justiça. Entendeu? Eu queria fechar os olhos um minutinho e fazer a nossa tradicional oração por todas as áreas da igreja e pela sua vida. Então vamos orar um pouquinho. Senhor nosso Deus, eu peço encarecidamente nesse domingo que o Senhor abra nossos corações e as nossas mentes para aprender e para ter conhecimento. E assim possamos, Senhor, ouvir as palavras que os pastores, os nossos professores têm para nos dizer e que a gente saiba aproveitar a mensagem que o Senhor quer nos ensinar. Senhor Deus, eu oro bastante pela nossa igreja, oro muito, Senhor, pois sei que a igreja é um dos grandes instrumentos para que possa levar a sua palavra a outras pessoas. Mas acima de tudo, Deus, eu oro por cada membro e por cada visitante, por cada pessoa que esteja nos ouvindo, para que o Senhor, conhecendo a necessidade das almas dessas pessoas, possa ajudá-las, pode dar tranquilidade. Só o Senhor sabe se elas estão precisando de mais saúde, mais condições, mais infraestrutura. Só o Senhor conhece o que está atormentando o coração delas, mas eu tenho certeza que o Senhor vai ajudar. Ajude também, então, nosso IPJO, nossos pastores, nosso coral, nosso grupo de louvores, os acordes e todos aqueles que estão trabalhando para o Senhor. Eu lhe agradeço e peço muito também por nossa escola bíblica dominical para que mais pessoas possam estar aqui. Muito agradecido, em nome de Jesus. Então, pessoal, vamos à nossa aula desse domingo. Eu espero que vocês aproveitem bastante, prestem bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, podem falar com a gente. E a gente retorna para fazer um encerramento ao final. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã. Nesse domingo, nós, mesmo de forma virtual, estamos estudando a palavra do Senhor. Estamos trabalhando o tema ainda, nesse mês de outubro, o mês da Reforma Protestante. Nós hoje vamos ver sobre a Reforma no Sacro Império, Suíça e França. Já estudamos anteriormente neste mês sobre a pré-reforma, as razões políticas na reforma, e hoje nós queremos falar sobre a reforma no Sacro Império, Suíça e França. Quero meditar na palavra do Senhor em Efésios capítulo 2,
verso 8, que diz assim: pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é de vós mesmos, isso é o dom de Deus. Queremos, nesta manhã, fazer uma recapitulação, lembrarmos um pouco o que é uma reforma. A reforma é algo que já tem e que precisa ser reestruturado. Nós passamos por vários processos de reformas em nossas vidas. A gente passa por processo de reforma em nossas casas, em apartamentos, passamos por um processo de reforma em nossas igrejas. Quando eu estou falando de reforma agora, estou falando de estrutura. Às vezes nós fazemos uma reformulação da nossa vida profissional, nós fazemos uma reciclagem da nossa vida profissional, ou como hoje nós falamos, muitas pessoas dizem, estou reinventando no mercado de trabalho, estou buscando novas opções no mercado de trabalho. Nós vivemos num mundo de transformações e de mudanças. E isso também acontece na igreja também, na estrutura dos dogmas da igreja. Para muitas coisas que na Idade Média era pecado, hoje já não vemos mais como pecado. Hoje nós já vemos essa estrutura de forma diferenciada. Ou coisas que lá na Idade Média não se via como pecado, hoje nós vemos como pecado. Por exemplo, a igreja da Idade Média, a igreja até o início, ou melhor, o final do século XIX e início do século XX, as portas do século XX, não via a escravidão negra como pecado. Não via como pecado. E teve que ser reestruturado. Teve que ter mudança no ambiente, mudar a história, mudar o curso da história. E no início do século XVI não era quanto diferente. O monge alemão agustiniano Martim Lutero, abraçando as ideias dos pré-reformadores, proferiu 3 sermões contra as indulgências. Um em 1516 e em 1517, e o último foi no dia 31 de outubro de 1517, quando ele prega as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, com um convite aberto à disputa escolástica sobre elas. Esse fato é considerado como o início da Reforma Protestante. A palavra nos convida hoje que nós somos salvos mediante a fé. Nós temos que vivenciar a fé, vivenciar o Cristo vivo. Nós não podemos vivenciar a religiosidade. Sim, como cristãos, nós temos que pertencer a uma igreja, a uma denominação, a vivermos uma denominação. Mas nós precisamos, com toda a certeza, vivenciar a palavra de Deus pela fé. É pela fé que nós vivenciamos a nossa vida espiritual. E não termos como a fé algo de nós, mas é algo de Deus. As 95 teses que foram traduzidas logo para o alemão, no primeiro momento elas eram escritas em latim, que era a língua vernácula da época, era a língua em que todos falavam, entre os estudiosos, os teólogos, não a população de modo geral. Ela é traduzida para o alemão e amplamente copiadas em imprensas, após um mês que havia espalhada, logo após um mês havia já ter sido espalhada por toda a Europa. O ano de 1517 é um ano também que é um marco na história mundial, que é a prensa de Gutenberg. Ele cria a prensa, ou seja, fazer livros não mais manuscrito como era, mas agora de forma de prensa, imprensado, de forma em que se poderia produzir páginas com mais quantidade do que era do que vinha sendo produzido antigamente, na Idade Média, que era a maioria dos livros, ou seja, eram manuscritos, cópias de cópias de cópias, e em 1517 há a criação, através de Gutenberg, da prensa.
Isso ajuda e facilita a copiação ou compilação das 95 teses. Após diversos acontecimentos, em junho de 1518, foi aberto um processo da parte da Igreja Romana contra Lutero, a partir da publicação das suas 95 teses. Alegava-se, com o exame do processo, que ele incorria em heresia. Depois disso, em agosto de 1518, o processo foi alterado para heresia notória. Finalmente, em junho de 1520, reapareceu a ameaça no escrito Exsurge Domini. E em janeiro de 1521, a bula Decet Romano Pontifexim, ou excomunhão. Lutero, devido a esses acontecimentos, Lutero foi exilado no castelo de Vanterburg, em Eisenach, onde permaneceu por cerca de 1 ano. Durante esse período de retiro forçado, exilado, Lutero trabalhou na tradução da Bíblia para o alemão, o qual foi impresso o Novo Testamento em setembro de 1522. Enquanto isso, meio ao clero saxônico, aconteceram renúncias de voto de caticidade, ao mesmo tempo que outros tantos atacavam os votos monásticos. Entre outras coisas, muitos realizaram a troca de formas de adoração e terminaram com as missas, assim como a eliminação das imagens nas igrejas e a abrogação do celibato. Ou ao mesmo tempo em que Lutero escrevia a todos os cristãos para se resguardarem da insurreição e rebelião, seu casamento com a ex-monja Catarina von Bora incentivou o casamento de outros padres e freiras que haviam adotado a reforma, como estes outros atos, consumando-se o rompimento definitivo com a Igreja Romana. Em janeiro de 1521, realizada a Dieta de Worms, que teve um papel importante na reforma, pois nela Lutero foi convocado para desmentir as suas teses. No entanto, ele defendeu-as e pediu a reforma. Autoridades de várias regiões do Sacro Império Romano-Germânico, posicionadas pela população e pelos luteranos, autoridades de vários principados, pressionados, começaram a expulsar e até mesmo a assassinar os sacerdotes católicos romanos das suas igrejas e substituindo-os por religiosos com formação luterana. Lutero dá um marco na igreja. Lutero muda a igreja que vivia numa idade das trevas e passa a vivenciar a igreja de Cristo com essa nova reforma, um novo momento da história da humanidade. Uma igreja em qual não havia mais as missas, litanias em latim, mas sim na língua do próprio povo, no caso, na língua do alemão, na língua alemã, onde que o povo podia ouvir e entender a palavra de Deus. Entender a conversão não mais por uma oposição, mas mediante a sua fé. Ser alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, não mais por uma imposição do Estado, que nesta época nós bem sabemos, historicamente, a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja oficial dos Estados. O Papa em Roma intervém em todos os principados. Nós sabemos aqui nesse momento a venda de indulgências, a parte que cada feudo, cada fazenda tem que destinar como imposto para a igreja. E está tendo uma carga muito pesada, tanto para a sociedade quanto
para o povo mais pobre. E Lutero, inspirado nos pré-reformadores, ele tem um encontro com Deus e entende que nós somos justificados pela fé. Segundo alguns historiadores, Lutero estava em viagem para Roma quando deparou com esse texto. Outros historiadores, não há uma concordância, outros historiadores dizem que ele estava traduzindo essa mensagem de Romanos, essa passagem de Romanos do grego para o latim, e há esse encontro, e há essa iluminação. E outros dizem que até mesmo na sua cela, onde ele estava estudando a palavra, ou encontrou um pedaço de Romanos no manuscrito na sua cela, e teve esse encontro com Deus. Somos a qualquer momento na nossa vida, mesmo quando nós vivemos anos e anos a fios em uma igreja, em uma comunidade de fé, talvez vivemos porque os nossos pais já eram e fomos caminhando, e às vezes nós não somos convertidos. Mas o Espírito Santo chega até nós. E o Espírito Santo chegou na vida deste homem, como chegou na vida de outros, mas na vida deste homem. O Espírito Santo chegou, ele se embasou, teve apoios políticos, é óbvio, como nós vimos na última aula, mas Deus usou de forma a história e a sociedade, aqueles homens, para que a igreja do Senhor Jesus começasse e voltasse às práticas lá do tempo dos apóstolos. E Lutero sofreu, não foi fácil para Lutero. Teve lutas, brigas, mas contudo a reforma na Alemanha acontece. A reforma na Alemanha, o Estado alemão muda e adota a igreja reformada, ou a igreja dos seguidores de Lutero, a igreja de formação luterana, o que nós conhecemos como luteranos hoje. O Estado alemão adota esta igreja, e é uma igreja que já começa querendo ser desvinculada do Estado, uma igreja que começa a ter a sua própria vida e independe da situação do Estado. Ao mesmo tempo que ocorria uma reforma em sentido de determinação, e alguns grupos protestantes realizaram a chamada reforma radical, queriam uma reforma mais profunda, foram parte importante dessas reformas radicais, que teve que ter o radicalismo em determinados momentos para que os reformadores se posicionasse. Às vezes na nossa vida como cristãos, nós temos que nos posicionarmos diante daquilo que Deus tem para nós, diante daquilo que o Senhor está falando para nós. Esta primeira parte que nós falamos é sobre a reforma no Sacro Império Germânico, né? Agora nós queremos falar um pouco mais, dentro da nossa aula, um pouco mais na Suíça e na França. Né? Na Suíça e na França, enquanto o Sacro Império, a reforma era liderada por Lutero, na França e na Suíça a reforma teve como líderes João Calvino e um outro que muitas vezes nós ouvimos muito pouco na história, que é o Ulrico Zwingli. Eu não sei falar francês, definitivamente. João Calvino foi inicialmente um humanista, foi integrante do clero, todavia não chegou a ser ordenado sacerdote romano. E depois do seu afastamento da igreja romana, este intelectual
começou a ser visto como um representante importante do movimento protestante. Amados irmãos, quero deixar bem claro, João Calvino nunca foi nem sacerdote romano e nunca foi pastor. Ele foi sempre um teólogo, um pensador, tá? Ele escreveu lindos sermões, ele escreveu lindas orações, mas contudo ele nunca foi pastor. Depois do seu afastamento da igreja romana e esse importante papel dele no protestantismo, e vítima das perseguições aos huguenotes na França, fugiu para Genebra em 1533, onde faleceu em 1564. Genebra tornou-se um centro do protestantismo europeu e João Calvino permanece desde então como uma figura central da história da cidade da Suíça. Calvino publicou as institutas, melhor dizendo, da religião cristã, que são uma importante referência para o sistema de doutrina adotados pelas igrejas reformadas. As Institutas de Calvino são uma coleção de 4 livros, aproximadamente cada um de 1000 páginas. Primeiramente foi escrito em latim, depois traduzido para o francês, posteriormente para espanhol e inglês, e chegou a ser traduzido na língua portuguesa. É muito difícil encontrar as Institutas de Calvino hoje, não são mais publicadas, porém, se os amados irmãos pesquisarem na internet, conseguem encontrá-las em PDF. Consegue encontrá-las gratuitamente em e-books, em PDF. Caso algum irmão tenha interesse, pode entrar em contato comigo. Eu possuo as 4 institutas em modo de PDF. Eu posso estar enviando via e-mail, WhatsApp para os irmãos. Quem quiser pode entrar em contato comigo e nós estaremos disponibilizando para quem possa ter tempo de estudar. É muito interessante, é muito importante para nós cristãos calvinistas ter esse contato com as Institutas de Calvino. É muito interessante. Os problemas com os huguenotes somente concluíram quando o rei Henrique IV, um ex-huguenote, emitiu o Edito de Nantes, declarando tolerância à religião e prometendo um reconhecimento oficial à maioria protestante, mas sob condições de muitas restrições. O catolicismo romano se manteve como religião estatal na França e as fortunas dos protestantes franceses diminuíram gradualmente ao longo do século seguinte, culminando em o Edito Fontainebleau de Luís XIV, que revogou o Edito de Nantes e fez de Roma a única igreja legal na França. Em resposta a este edito, Frederic William de Brandeburgo declarou o Edito de Potsdam, dando passagem livre a franceses huguenotes refugiados e isentando-os de impostos durante 10 anos. Queremos ainda falar, não deixando de falar e falar ainda, estudarmos um pouco, porque há muito pouco estudado na figura da Reforma Protestante. Há 2 figuras muito importantes, são sempre visualizadas e estudadas, que é Martinho Lutero e João Calvino, mas Zwinglio foi o líder da Reforma na Suíça e fundador das igrejas reformadas suíças. Zwinglio não deixou igrejas organizadas, mas as suas doutrinas influenciaram as confissões calvinistas. A reforma de Zwinglio foi apoiada pelo magistrado e pela população de Zurique, levando mudanças significativas até mesmo na vida civil e em assuntos do estado de Zurique. Zwinglio foi um importante teólogo
foi um importante homem de Deus na reforma também. Às vezes deixado de lado, às vezes não dando a devida importância, mas foi um homem muito importante. Tão importante que ele ocasionou mudanças no estado de Zurique. E a Suíça até hoje é um importante centro para a Igreja Reformada Calvinista. É um importante centro de estudos teológicos calvinistas. A Reforma Protestante, ela nos atinge hoje. Somos hoje herdeiros da Reforma Protestante. Por isso que é importante, diante deste mês, diante desses estudos que nós temos tido desde agosto, estudando sobre o presbiterianismo brasileiro, estudando sobre a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, e agora estudando sobre a Reforma Protestante, termos uma consciência aqui como cristão. Vivenciamos a fé em Jesus Cristo, vivenciamos a ideologia de uma igreja missionária. Nós devemos, contudo, conhecermos, saber quem somos, nos posicionarmos como igreja reformada, como igreja presbiteriana, sobre os nossos meios, nossos dogmas. Eu não admito quando falam que as igrejas presbiterianas não têm doutrina. As nossas igrejas são as que têm mais doutrina, mais baseada na palavra de Deus, mais estudada na palavra de Deus. Pois somos formados pelo Espírito Santo, mas contudo temos uma formação teológica, de estudo, de seriedade na palavra de Deus, não de achismo. O que nós não temos como igreja reformada, como igreja presbiteriana unida, ou como igreja calvinista, são usos e costumes. Mas nós temos uma doutrina forte, vivenciada na palavra de Deus. Uma base. Quem quer ser presbiteriano tem que estudar a palavra. Quem quer ser presbiteriano tem que conhecer a sua história. Quem quer vivenciar o cristianismo através do presbiterianismo tem que ter uma identidade presbiteriana. Porque a identidade é que nos define. Como brasileiros, o que nos define como brasileiros? A nossa língua, os nossos costumes, a nossa história, o nosso conhecimento geográfico, o nosso conhecimento sociopolítico, isso nos define como brasileiro. O que vão nos definir como presbiterianos, como reformados, como herdeiros desta reforma, é o nosso conhecimento da nossa história. É vivermos mediante a fé. É vivermos esse dom que Deus nos dá. Para isso, nós temos que voltar à igreja do século XIX, à igreja do século XX, que buscava estudar e aprender a palavra de Deus. Precisamos, amados irmãos, quando tudo normalizar, a irmos na igreja em primeiro lugar, aprender da palavra de Deus, a participarmos da escola bíblica dominical. E posteriormente, lógico, nós vamos estar cultuando e louvando a Deus no culto matutino e vespertino. Mas precisamos, para vivenciarmos a fé reformada, para vivenciarmos a fé presbiteriana, calvinista, é aprendermos da palavra de Deus. É dedicarmos a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Semana que vem nós teremos a aula com o reverendo Carlos Alberto, que vai falar um pouco mais da reforma em toda a Europa. Eu acho que é isso, pelo menos é o programado, mas talvez o reverendo tenha uma outra enfoque e vai estar trabalhando esse outro enfoque. Igreja, como diz Martim Lutero, igreja reformada, sempre se reformando. Amados, que Deus os abençoe nesta manhã desse domingo e por toda esta semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá pessoal, então nós retornamos aqui ao final
para a gente fazer um encerramento. Nesse encerramento, eu quero fazer uma mensagem especial para os nossos professores. Agora, dia 15, foi o dia dos professores, dia dos nossos mestres, e eu sempre falo aqui que nós temos orgulho de nossos mestres aqui que nos ensinam na escola dominical, como a Maria Garcia, que já é uma brilhante professora há muito tempo. Todos nós sabemos que ela adora ensinar, que ela adora dar aulas, explicar e passar todo o conhecimento. Sentimos muita saudade da Maria Garcia nos ensinando na escola dominical. Também sentimos enorme saudade da Isis. A Isis sempre esteve disposta, sempre fez pesquisas históricas e de fé muito grande, sempre muito organizada, os materiais que ela pesquisava, as aulas eram uma delícia por ter essa base de conhecimento. Então a gente queria muito, Isis, te agradecer e dizer também que você é uma excelente mestre. Muito obrigado por nos ensinar aqui. E o Ney, né? O Ney, com toda a sua experiência no direito, toda a sua experiência histórica e também com muita fé, ele sempre trouxe também aulas memoráveis, aulas de profundo conhecimento, reflexões da nossa sociedade, da época cristã. E a gente tem muita saudade do Ney. O Ney sempre fez tudo com muita alegria, muito bom humor. Então a gente tem muita saudade dele. E esses são nossos 3 grandes professores que estavam ali no dia a dia dando nossas aulas. É claro que o pastor Marcelo e o pastor Carlos Alberto também são excelentes mestres e também sempre estão aí dispostos a nos ensinar, né? Mas eu gostaria muito de deixar aqui meu agradecimento então a todos esses que são nossos mestres na escola dominical, todos esses que amam a ensinar. Na verdade, mestre é quem gosta e tem paciência para ensinar algo a alguém. E todo mestre, no mínimo, faz uma grande diferença na vida da outra pessoa. Então eu quero agradecer a todos vocês. Também, pessoal, quero dizer que então estamos tendo o período eleitoral, vocês devem fazer as indicações de vocês para presbítero e diáconos. Espero que vocês possam nos ajudar a construir um conselho e uma junta diaconal para que possa ajudar e apoiar o pastor nos próximos anos na igreja. Então não esqueça de fazer as indicações. Eu quero pedir que você intensifique suas orações pelas pessoas que estão doentes, seja de Covid ou seja de qualquer outra doença, que você intensifique suas orações para que a gente possa ter mais paz, para que a gente possa ter mais a mão de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Eu peço também que você ore pelas pessoas que estão nas ruas, né? A gente sai nas ruas hoje aqui em São Paulo e vê muitas pessoas na rua, né? Então isso é muito triste. Vamos também orar, né? E se pudermos agir para fazer alguma coisa pelas pessoas. Nós cristãos somos cristãos de ação. Nós somos cristãos não só da teoria, nós somos cristãos também que põe a mão na massa e vai à luta, tá bom? Muito obrigado, um excelente domingo a você e muito agradecido por estar aqui. Você é muito importante para a gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.